Bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Hoje meu convidado é o Dr. Gilberto Narchi Rabarrie. Ele é angiologista, fellow da Universidade da Califórnia em São Francisco, membro da Society Vascular Surgery e líder médico da cirurgia vascular do HCOR. O nosso assunto hoje, gente, é sobre varizes, um assunto, uma patologia muito comum. Então, o Dr. Gilberto vai estar aqui para poder explicar para a gente tudo o que vocês precisam saber. Gilberto, é um prazer te receber no meu podcast. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço você estar aqui, porque, olha, é muita informação aí que nós vamos trocar para trazer as coisas bem fáceis para o público, porque esse podcast é para público leigo, para as pessoas que querem aprender com as suas patologias, né? Que procuram na internet. Então, a gente tem que levar a informação correta para as pessoas, né? Então, Gilberto, vamos começar bem básico, assim, explicando para as pessoas essa coisa do sistema venoso e profundo, superficial, o que são as varizes, né? Perfeito. Varizes é todo vaso em membro inferior que se encontra dilatado e tortuoso. Todo mundo tem alguns vasos em membros inferiores e membros superiores também, nas mãos, por exemplo. Quando vai pegar uma veia para fazer um exame, vai receber alguma medicação. Porém, essa veia se torna varicosada ou dilatada quando ela se torna tortuosa e saliente, sobressalente. Isso normalmente é acompanhado de alguns sintomas. Nem todo paciente que tem varizes, nem toda pessoa com varizes apresenta sintoma e vice-versa. Você pode ter pessoas com sintomas muito importantes com varizes muito frouxas, com pouca coisa em termos de visual, em termos de exame físico, na verdade, né? E é importante saber isso também. A gente tem uma porcentagem muito grande da população brasileira com varizes. Algo em torno de 38, 39% da população brasileira tem varizes. É muito alta essa estatística, né? Bem alta. A doença vascular mais prevalente. E a gente sabe que tem o componente genético e o componente de estilo de vida, né, gente? Mais uma vez aí, o estilo de vida traz muitos problemas, ou pode agravar, Exatamente. Né, e a gente vê famílias, né? Essa questão genética. A base é realmente genético familiar. Então é muito comum a gente encontrar familiares, tem uma avô, uma avó, pai, a mãe e filhos com varizes. Não é obrigatório que toda ascendência tenha varizes. Então você pode encontrar uma família com 5, 6 pessoas, 2, 3 têm varizes, outros não, e assim por diante. Como diabetes, mais ou menos, a gente pode fazer essa correlação. Então, importante guardar. É uma doença genético-familiar. Em termos de estilo de vida, como você falou, lembrando sempre da genética. Você tem um estilo de vida mais saudável, faz exercício, mantém peso, não fuma, você tende a ter uma chance menor de desenvolver varizes. Porém, essas pessoas também podem desenvolver varizes. Mesmo pessoas com estilo de vida muito saudável, muito correto, digamos assim, pode ter varizes também. Porque igual, por exemplo, o colesterol, né? No caso da cardiologia, a gente tem pacientes que são magros, fazem exercício, se alimentam bem, o colesterol é quase 300. É metabólico, né? Tem uma característica genética, né? Então, assim, mas é aquela história, as pessoas podem postergar, às vezes, o aparecimento, né? Com o estilo de vida. E a gente sabe que algumas doenças associadas, né? Por exemplo, obesidade aumenta o risco de varizes. Obesidade, múltiplas gestações aumenta o risco de varizes, paciente mais sedentário, muito parado, anda pouco, um estilo de vida mais sedentário mesmo, profissões como telemarketing, um dentista que fica muito tempo sentado, um advogado que fica sentado sempre escrevendo, o risco é maior. É porque você atrapalha toda essa drenagem, né? Esse retorno venoso, Exatamente, né? Não há retorno venoso eficiente. Vamos explicar para o pessoal o que é retorno venoso? Porque às vezes o pessoal não vai entender, né? Vamos lá. É o seguinte, a gente tem o coração, que é o central, digamos assim, que bombeia, né, faz aquele movimento de contração e bombeia sangue através dos vasos, das artérias, para todo o corpo da gente. Quando a gente utiliza o oxigênio e nutrientes desse sangue arterial, ele tem que retornar ao coração. Ele cai num outro sistema, que não é a artéria, que são as veias. E o movimento da veia é sentido sempre ao coração. A artéria leva do coração aos tecidos, a gente utiliza esse sangue, os nutrientes dele, claro, e ele retorna pelo sistema venoso
tanto superficial que você comentou, como profundo. Esse sistema não tem uma pressão alta como tem a pressão do batimento cardíaco. Então, alguns movimentos, como caminhar, elevar o membro, ajudam a fazer o retorno venoso mais eficiente. É muito importante, como você falou, ao contrário da parte arterial, que você, em situações normais, o próprio coração faz a função, a parte venosa a gente precisa dar alguma ajuda, seja caminhando, elevando o membro, e assim por diante. Eu costumo falar com meus pacientes para convencê-los a fazer atividade física, né? Que a gente tem o coração propriamente dito e os músculos são o coração periférico. E é mesmo. Eles vão ter que levar o sangue de volta, porque a gente tem essa engrenagem e por isso que a gente fala, tá em home office? Levanta, anda um pouquinho a cada 1 hora, movimenta as pernas, mesmo que sentado. É a orientação que a gente dá, né? Exatamente. Não mais de 50 minutos, 1 hora sem se movimentar. E basta 1 minuto caminhando, 1 minuto, muito rápido. Olha isso, gente, 1 minuto. Você já melhora o retorno venoso e aqueles sintomas que são importantes, que incomodam muito, dor, peso, cansaço, formigamento, o inchaço ao final do dia, costuma ser bem melhor com esse pequeno detalhe. É igual a gente fala quando os pacientes vão viajar, né? Viagens longas, mesmo que seja de carro, para e vai no banheiro, dá uma volta, ou tá no avião, anda, mesmo que não vá ao banheiro, anda no corredor do avião para lá e para cá, né? Usa meia elástica, essas coisas que as pessoas ficam muito tempo paradas. Isso é muito importante. Não é todo mundo que recebe essa orientação do profissional, do seu médico, mas é muito importante. Você falou dos sintomas, a gente podia falar bem detalhado essa questão dos sintomas, porque as pessoas acham que inchar a perna necessariamente tem varizes. Mas é essa clínica aí de inchar mais no final do dia, né? De manhã tá meio sequinho, vamos dizer assim, não é? Exato. O clássico seria o seguinte: quando a gente descansa, quando a gente dorme, o retorno venoso é facilitado, porque a gente fica em decúbito dorsal, né? Ou ventral, não importa, mas reto. Então a drenagem é facilitada. Então a gente acorda normalmente bem, sem sintomas importantes nenhum, a perna desinchada. Vai para o trabalho, vai ficando em pé, o calor atrapalha muito também a temperatura externa, né? E o sangue vai, a gente não anda muito, vai acumulando na perna. Pouquinho a cada minuto, a cada hora. Ao final do dia a gente vai ter uma perna literalmente mais pesada, uma sensação de peso evidente, eminente, e inchaço, quando a gente aperta, faz uma compressão com o dedo na face pré-tibial, bem na parte anterior da perna, no ossinho da perna, a gente percebe um sinal de profundidade, ou seja, um edema evidente. Então, normalmente o edema é mais ao final do dia, os sintomas se acentuam mais ao final do meio para o final do dia. Não que não possa haver no começo do dia. Tem pacientes que já acordam com um pouco de inchaço, costuma sempre acordar melhor do que vai dormir. Sim. E também acordam com bem menos sintomas, que são, como a gente estava conversando, mais evidentes ao final do dia. E assim, as varizes, ela é uma doença crônica, né, Gilberto? Exato. Por mais que a pessoa tenha uma indicação cirúrgica, ela vai ter que cuidar depois, né? Exato. Então, assim, se a pessoa tem varizes e não tem sintomas, porque às vezes vai no vascular, porque a mãe tem um histórico e não necessariamente tem um sintoma. E como é essa indicação cirúrgica? Só os que sentem alguma coisa ou tem alguns graus que mesmo sem sentir tem um risco a mais? Como que funciona esse processo? Isso é muito importante, porque é o seguinte: por que qualquer pessoa opera de varizes? Por 3 motivos principais. O primeiro motivo fundamental é prevenção. Então, como tudo na vida, se a gente conseguir fazer prevenção, né? Cardiologia, se eu me alimentar bem, não fumar, fizer exercício, meu risco é muito mais baixo. É igual. A prevenção é fundamental. Prevenção do quê? Das complicações, flebite, que é uma coagulação nas veias superficiais, trombose, que é a mesma coagulação nos vasos mais profundos, formação de feridas, a chamada úlcera varicosa, que é de difícil cicatrização, varicorragia, que é um sangramento, aqueles vasos bem superficiais que podem se romper. Normalmente é no banho, o paciente está no banho, sem caminhar, a pressão aumenta, o calor ajuda, o vaso rompe. Entendi. E tem sangramento. Então, para evitar as complicações, a gente indica a cirurgia. Ah, não sabia que tinha indicativo assim de preventivo. Exatamente. Mesmo em pacientes, como você comentou bem, que não têm sintomas. A gente não precisa esperar um sintoma surgir
ou uma complicação surgir para indicar a cirurgia. A segunda indicação da cirurgia é melhorar os sintomas. Então, quem tem dor, peso, cansaço, formigamento, adormecimento, cãibra, coceira é muito comum, queimação e o inchaço, não todos os sintomas juntos, é claro, né? Mas um outro sintoma. São pacientes que vão se beneficiar de uma cirurgia. Por quê? Porque a gente retira aquelas veias dilatadas, onde há um represamento de sangue, e isso melhora o retorno venoso. Consequentemente, o sintoma melhora muito junto. É porque né? você fica com um retorno venoso comprometido, né? Fica pesado fica a estase, perna, né? Porque fica extasiado. lá, o vaso, o sangue fica ali acumulado. E isso Estase favorece a venosa. trombose, né? Exatamente, perfeitamente. E a terceira e última indicação, que também é muito legítima, é o visual, é estético. É natural que a gente queira sentir-se melhor. Então, Sim. não há problema nenhum em pensar pela estética, é legítimo operar e funciona muito bem também. Essa parte da estética fica mais para as mulheres, né? Assim, mais comum. Hoje em dia está mudando também. Os homens também estão começando a ficar mais vaidosos, né? Bem mais vaidosos. E assim, e também tem uma coisa que mudou muito, né? Porque antigamente ficava deitado de repouso, né? Quando operava, hoje é uma coisa rápida, né? Já vai andando, não é assim? Exatamente. A gente acreditava, a cirurgia vascular lá para trás acreditava que o repouso era fundamental. Então, para você ter uma ideia, operava-se o paciente de varizes, ele era orientado a ficar enfaixado 15 dias. Olha isso. Não levantava por essencial. Então, criou-se a pecha de que a gente deveria operar varizes somente no inverno. Porque imagina operar alguém no 36 calor, graus em janeiro, enfaixado, sem poder sair da cama. É. Então, a gente até hoje ouve isso. Não, é só no inverno. Não, a gente opera o ano inteiro. Eu já ouvi paciente falar isso. E a gente mudou bastante, porque a gente aprendeu com o passado que aquilo, além de não ajudar em nada o paciente e ser muito desconfortável, atrapalha. Sim, porque você fica mais restrito. E o paciente deitado pode ter complicações, infecção urinária, infecção pulmonar e até trombose. Trombose, exatamente. Então, o movimento é muito importante para a gente. Então, a orientação de um paciente que opera varizes é: sai do hospital, chegou no quarto, se alimentou, anda. Já tem que andar. Levanta um pouquinho. Não vai andando para o Rio de Janeiro, né? Mas claro. tem que andar, tem que caminhar. Isso vale já no pós-operatório imediato. Eu falo que a medicina são muitas verdades, né? O que Dinâmicas. Antigamente não podia fazer, hoje pode. Você vê, tem medicamentos que a gente era proibido na insuficiência cardíaca, hoje se você não usava, você está negligenciando o tratamento, né, do seu paciente. Então, assim, e cada vez mais se vê que o movimento, até, por exemplo, cirurgias ortopédicas, que os pacientes já fazem fisioterapia imediatamente. Antigamente, o infarto, a pessoa ficava deitada uma semana, 15 dias para depois levantar. Exato. Então, o exercício cada vez mais vem aí, só Isso trazendo não benefícios, né? Eu, como médica do esporte, adoro, né? Acho assim, é a bandeira do exercício, junto com a da cardiologia, então, né? Não tem como. Não tem como dissociar. Mas, então, assim, a gente desmistificando aí, gente, muita coisa em relação às varizes, né? Que não é só genética, que é estilo de vida também, os sintomas que você pode ter, se você tem dúvida, você tem que ir ao vascular, tirar suas dúvidas, e tem técnicas diferentes para determinadas situações, né, Gilberto? Não é sempre as mesmas técnicas hoje? Não, a gente tem uma gama muito grande de técnicas hoje, ainda bem. Antigamente a gente tinha... Veja bem, a base da cirurgia de varizes ela é a mesma desde 1905. Ela não mudou. É mesmo? É remover o vaso que está dilatado. Claro que a gente tem armas para saber se eu posso remover aquele vaso, como é que está o sistema venoso profundo que você comentou, que como o nome diz, ele está mais profundamente a perna da gente, e ele é fundamental. Eu só posso mexer no sistema venoso superficial das varizes, que são visíveis, se o profundo estiver bom. Senão, eu não posso fazer a cirurgia, que eu posso até prejudicar o doente. Então, uma avaliação pré-operatória bem feita é fundamental. Isso é feito não só com o exame de ultrassom, mas também, claro, e muito importante, pelo exame físico, tirar o histórico do paciente e assim por diante. Feito isso, a gente vai escolher qual tipo de procedimento. Pode ser um procedimento bem simples, até feito em consultório, aqueles microvasos. Que é mais estética. Exatamente. O apelo é mais estético mesmo, mas também, se você não tratar corretamente, ele pode ter um sangramento, uma varicorragia. Entendi. E isso não é agradável, e a partir dali você pode criar uma pequena úlcera. Então, tratar esse vaso também. Em consultório é fácil fazer, você pode fazer escleroterapia,
Tem vários agentes esclerosantes que você pode injetar, agentes químicos como glicose, polidocanol. É como se ele fizesse uma contração do vaso, Você da veia. não é bem uma contração, você usa um agente químico para estragar a parede do vaso. Essa parede, entre aspas, estragada pelo agente químico, ela fecha. Ah, Então tá. a gente causa indiretamente uma trombose do Uma vaso. trombose. Quando o sangue não circula mais naquele vaso, ele fica com a cor natural dele, que é um branquinho, cor de nata. O que Ah, dá tá. cor ao vaso é o sangue, não o vaso em si. O vaso em si. Então, tirando o sangue não circulando mais, ele fica branquinho. Isso dá um estado estético muito bom. Passando pela cirurgia de flebstração, onde são aqueles vasos mais laterais, onde a gente faz um pequeno furo com uma agulhinha bem fina, com uma agulha de crochê mesmo, a gente pesca esse vasinho para Tipo fora. uma pincinha assim que você puxa. Literalmente. E quando precisa tratar a veia safena, por exemplo, a gente pode fazer um método convencional, que é remoção da veia cirurgicamente, ou, mais modernamente falando, seriam as termoablações, onde você pode usar o laser ou a radiofrequência, tá certo? Também, de alguns anos para cá, vários anos, a gente está usando espuma também. Ah, já ouvi falar de O espuma. espuma eu tomo bastante cuidado, porque você não tem o controle exato de onde a espuma vai circular, se guia por ultrassom, é um método muito interessante, porém, na minha opinião, não é o meu primeiro método de escolha. É um porque método depende que de várias funciona. situações, né? Exato. A espuma pode manchar um pouquinho, essa mancha costuma ser autolimitada, ela vai embora, é um bom tratamento. Mas aí também depende da escolha de cada cirurgião, de cada colega, né? Mas é um bom método também. Mas voltando um pouquinho para a cirurgia, a gente tem o uso do laser, que é bem menos traumático em relação à cirurgia Tradicional. chamada convencional, tradicional, e a termoablação por radiofrequência, que é a vibração da frequência de uma cápsula, que vai causar também calor, como o laser, e melhorando, vai fechando, vai colabando aquele trecho da safena, perdão, aquela veia safena trecho a trecho. E aí, no caso, esse vaso que foi, né, assim, retirado, mesmo de forma com laser ou com a cirurgia mesmo que você tira, os outros vasos fazem essa função? Exato. Porque a gente, por exemplo, no caso da cardiologia, a gente tem uns pacientes que tiram essa fena, né, gente, para colocar no coração, né? E aí a gente vê na prática que esses pacientes às vezes têm a perna que tirou essa fena ligeiramente mais inchada o resto da vida, né? Assim, ligeiramente. Você vê que é uma coisa sutil, mas na prática o organismo se reorganiza. Na verdade é o seguinte, a diferença da retirada da safena para a cirurgia cardíaca, da retirada da safena para a cirurgia vascular, da remoção dela por aparelho estar doente, é totalmente diferente. Por que incha um pouquinho na cirurgia cardíaca? Porque você tem que ter todo o cuidado para retirar a safena. Você faz uma incisão grande, não tem como tirar da maneira, digamos, da cirurgia Que vascular. vocês tiram minimamente, né? Exatamente. Mas a gente tira uma veia doente, vai desprezar. Então eu faço um pequeno furo para esteticamente ficar interessante e removo aquela veia doente. Na cirurgia cardíaca, normalmente a veia safena é uma veia sadia, e eu tenho que fazer um corte em todo o trajeto. Tirar ela perfeitinha. Exato. E aí você lesa um pouquinho de linfático. Não tem como evitar isso. O cirurgião cardíaco, óbvio, não tem culpa, não tem como evitar. Não tem. Então, alguns poucos pacientes têm um linfedema tardio. Não é tanto pela retirada da veia safena, porque o sistema venoso profundo deve dar conta. E é por isso, voltando um pouquinho na nossa conversa, eu falei para você lá atrás, tem que ter uma avaliação clínica muito bem feita e com ultrassom para saber se o profundo está bom para eu poder tirar a outra. Por isso que eu falo, é fundamental um profissional, né, capacitado, e até para essa situação que você falou, que tem casos que você não vai operar. Exato. Né? Porque você fala assim, ó, eu vou piorar a sua condição. Exatamente. Então, assim, eu brinco, a gente, né, às vezes o paciente fala, poxa, o médico cirurgião não quis operar. Eu falo, ele deve ser ótimo. Porque, assim, o bom cirurgião é aquele que também que sabe aquela hora que a cirurgia é ruim. Exato. Porque você tem que pensar no paciente, né? Naquela situação. A gente não vai operar, você não vai tratar todo mundo que te procura. É claro. A não ser que precise. Exatamente. E com varizes é muito comum isso. A gente vê uma certa facilidade na indicação. Claro que eu sou cirurgião, eu opero, né? É normal que a gente opere.
Agora, a indicação, como todas as áreas médicas, é fundamental. É Seja fundamental. clínico ou cirúrgico. Porque você tem lá uma indicação técnica, do ponto de vista que você olha aquele contexto e fala, possivelmente isso aqui é cirúrgico. Aí quando você vai para o contexto do paciente, às vezes ele tem muitas Exatamente. patologias que vão aumentar o risco dele, no caso da cardíaca, por exemplo. A gente vai ser mais conservador, porque você coloca o paciente numa condição que vai ser risco para ele, ou que não vai ter tanto benefício da cirurgia, porque quando a pessoa se submete a uma cirurgia, né, Gilberto, ela tem uma expectativa, né, de um bom Mas resultado, de uma coisa. Então, você tem que ter muito critério mesmo, né? Eu eu vou acho que pegar o isso. seu gancho. Vou dar um exemplo que é muito comum em consultório. A gente tem uma senhora, 80 anos de idade, que não teve oportunidade de operar, mas agora quer operar varizes. Aí a gente não vai operar sem uma avaliação cardiológica. Eu peço para o cardiologista avaliar, você avalia para mim. Olha, o risco dela é um pouco mais alto do que o normal por conta disso, disso, disso. Eu não vou operar. Eu não vou, a gente tem que ter bom senso, mas ela precisa. Claro, Sim, ela precisa, mas não é obrigatório que eu opere, sim. ainda mais com o risco aumentado. Então, o que é que a gente faz? Parte para o tratamento clínico. Não é o ideal, mas é um bom tratamento. Funciona muito bem para determinados pacientes. Então, a avaliação é essa. Risco-benefício sempre Sempre. ali, né, na decisão terapêutica, você vai analisar o contexto. E além do estilo de vida, tem alguns medicamentos, né, assim, para melhorar essa circulação venosa. E isso Sim, tem um resultado bom na prática. essas medicações elas não tratam as varizes como a gente já ouve isso também. Não, não tem um remédio para eu tomar e ir Não, não tem embora as mágica. varizes. Não Não tem tem. pílula mágica. Mas eles têm uma coisa interessante que é um bom controle de dor. São chamados flebotônicos. Quem tem dor na perna e não pode operar ou não quer operar por qualquer motivo, a gente pode tratar clinicamente com Com esses esses medicamentos. flebotônicos que ajudam bastante, né? Vou falar um nome muito comum, castanha da Índia, né? Que o Isso. pessoal é antigo. Ele funciona um Natural. pouco, exato, ele funciona um pouco. Não vai reduzir as varizes, não vai reduzir as complicações, Mas vai dar mas mais conforto. momentaneamente tira aquela Aquela dor. perna pesada, Exato. aquela coisa de. Repito, não serve como tratamento definitivo, mas momentaneamente, pontualmente, ele funciona. Sim, Pode funcionar ótimo. bem. Não, e não, hoje em dia a gente tem muitas medicações com esse fim, né? Repito, os Para melhorar os flebotônicos. sintomas, né, mesmo, na verdade. E a gente sempre tem que falar da questão do estilo de vida, diminuir o peso, fazer atividade física, né, se movimentar durante o dia, que a gente já falou. Agora, eu acho que eu vou aproveitar, porque a gente falou bastante de varizes e hoje está em moda esse assunto de lipedema, que a gente estava conversando aqui antes do podcast, e que você comentou comigo, eu achei que era uma boa a gente dar uma pincelada nisso para o público. O que é esse lipedema que está na moda? O lipedema seria um processo inflamatório da gordura, né, do tecido adiposo que nós temos em membros. Subcutâneo. Exatamente. Nós temos gordura daqui até o dedão do pé. E aí, em alguns pacientes, você tem uma concentração maior em algumas regiões. Então, todo mundo já viu alguém de costas, né? Você olha, ele fica de lado, aquela pessoa tem uma barriguinha que de costas não aparece. Sim. Você tem uma pessoa que sentada é mais magrinha, quando ela levanta, ela tem um quadril mais largo, ou inversamente. Então, todo mundo tem um depósito de gordura, é normal, ela é fundamental a gordura para a gente, porém, ela pode estar localizada em um outro ponto. Por exemplo, quando acumula um pouco mais em membro inferior e acompanhado de sintomas, dor, na verdade são sintomas difíceis da gente dissociar de varizes, de estase venosa, mas parecidos, você pode julgar que seja um lipedema. O problema do lipedema é um pouco de diagnóstico a mais do que a gente está vivendo Estão hoje. exagerando o Estão exagerando diagnóstico. no diagnóstico, né? Indicando, e também exagerando na indicação, principalmente de cirurgias, né? A cirurgia de lipedemas é uma cirurgia que deve ser feita por cirurgião plástico, não pode ser feita por pessoas que não entendem de cirurgia plástica. Às vezes o plástico trabalha junto com o cirurgião vascular, já faz uma correção mais ampla, mas muito cuidado com a indicação. A gente está tendo uma febre de lipedema e não é possível que a gente hoje tem tanto lipedema e há 10 anos não tínhamos tanto. É óbvio que tem uma super indicação, super avaliação disso. Porque assim, principalmente mulheres, né, que se incomodam muito com essa questão,
E às vezes elas falam, eu fiz dieta, eu melhorei, eu tô fazendo exercício e continua. É como se fosse uma lipoaspiração, esse A procedimento? cirurgia seria. Seria, para tirar essa gordura que fica ali, Exato. debaixo da pele. O problema é que ela pode voltar, porque tem que ser um profissional, um plástico bem orientado, que saiba indicar muito bem, operar muito bem. Essa gordura pode voltar, não só voltar, o problema é que quando você faz a lipo, pode ficar um cordão fibroso. As lipos mais modernas, com líquidos, etc., você tem bem menos agressão. Funciona, ajuda muito o paciente. Mas, mais uma vez, voltando ao exemplo das varizes, a indicação é tudo. Então, a indicação do que fazer para um paciente com lipedema é tudo. Se não, mal indicado, não vai dar certo. Uma coisa importante é o tratamento clínico do lipedema. Então, normalmente o paciente que não faz dieta, tem sobrepeso, fuma, não faz exercício, se você corrigir esse caminho, perder peso, fazer dieta, exercício, parar de fumar, uma drenagem linfática feita por um bom profissional, você vai ter uma melhora do lipedema Sim. sem cirurgia. A cirurgia seria a última opção em pacientes muito bem selecionados. É porque hoje o mundo está muito imediatista. Então as pessoas querem emagrecer em 2 meses, demorou 5 anos para chegar no peso que tá. As pessoas querem uma pílula mágica para tudo. E as mulheres, às vezes, elas querem um resultado muito bonito para vestir um vestido para o casamento, para isso, para aquilo, né? E rápido. E rápido. E a gente sabe que isso não funciona. E aí, às vezes, vem alguns profissionais com essas propostas milagrosas. E a gente sempre fala, não tem milagre, não tem almoço existe. grátis, né? Infelizmente, se tivesse uma pílula igual o exercício para resolver todos os problemas que a gente fala, né? Para resolver todas demais, as coisas, né? seria muito bom, né? Então, assim, eu acho que é muito importante. Eu sempre busco indicar os meus pacientes para as pessoas que eu gosto e confio, porque eu não gosto de deixar meu paciente aí ao léu procurando especialista. Hoje, muita gente procura especialista no Instagram, né? Pelo número de seguidores. Então, assim. Então, Isso é mais frequente do que a gente imagina. E é complicado, né? Porque eu vi, assim, eu não quero fugir do assunto, mas não, mas pode li, falar, nós estamos. eu li numa revista do Conselho Federal de Medicina uma entrevista com um recém-formado. E perguntaram para ele sobre residência, porque a gente tem um número muito grande de formados em medicina. E não né? tem Mas residência para todo recentemente, mundo. E não tem residência para todo mundo. Ele respondeu assim: mas hoje só faz residência quem não é bom de Instagram. Quem é bom de Instagram não precisa fazer residência. E a gente vê que isso, não vou dizer que é uma verdade ou meia verdade, mas a gente vê que isso acontece às vezes, né? Pessoas bom de mídia, não tô... Ótimo, que bom que ele é bom de mídia. Isso, mas tem que ser bom médico, que é a prerrogativa da pessoa. Exatamente. Né? Por isso que também foi um dos motivos que eu criei esse podcast, sabe? Porque eu comecei sobre um assunto de menopausa nas mulheres, reposição hormonal, e assim, a gente precisa trazer informação de qualidade para você, que não é médico, que você está com algum problema, pesquisa na internet um assunto, então que você possa achar um tema, um assunto com especialistas que sabem o que estão dizendo, que têm estudo, que têm uma experiência, né, Gilberto? Porque a informação está aí. Exatamente. E a gente tem uma overdose de informação. Isso. E nem todas são, infelizmente, corretas. E se fosse por falta de informação, né? Exato. Não é hoje. O Não que é mais tem é informação. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que, apesar das pessoas terem informação, esse papel do médico com o paciente, essa relação médico-paciente, ela nunca vai acabar. Porque é ela que faz essa diferença, sabe? De você estimular o paciente, de você ter esse elo de confiança, né? Isso tudo é a essência da medicina. Então, eu acho que isso não vai acabar nunca. É o contato, é o toque, é o tato. Exatamente. É tudo, né? Hoje tem muito médico que nem examina os pacientes, né? Então, assim... Bom, gente, voltando a falar do nosso assunto, então, assim, o nosso tempo tá acabando, Gilberto, porque eu falo que a gente começa a falar, parece que tem 5 minutos, né? Que a gente nem falou tudo isso. E olha aí, já se passaram quase o tempo todo da nossa conversa. Mas
Eu gostaria de te agradecer por ter vindo aqui para a gente falar. A ideia é essa mesmo, um papo bem coloquial para as pessoas entenderem. Se você quiser falar das suas redes, mandar uma mensagem para o público assim do que é mais importante nessa questão das varizes, porque depois nós vamos falar em uma outra situação de um outro tema, que vai ter muitos ainda, né? Teremos bastante. Primeiro, te agradecer de coração o convite, eu fiquei muito honrado. E eu acho que é o que você falou, a gente tem que, sim, procurar informação, todo meio é válido, né, para você buscar informação, mas a gente não pode construir uma casa sem falar com o engenheiro, É, né? Você não pode construir e tratar um dente sem falar com um bom profissional da área da odontologia. A medicina é igual, a gente tem que ter informação, tem que saber, o Dr. Google é ótimo, porém ele é o médico do dia seguinte. Todo mundo no dia seguinte, se eu soubesse, já tinha. é, Então, muito cuidado com as informações e procure bons profissionais, é fundamental a informação com bons profissionais, sérios. é isso mesmo. Bom, gente, ficamos por aqui, então espero que tenha tirado todas as dúvidas em relação às varizes, essa patologia tão frequente. E também dúvidas podem ser sanadas, podem fazer lá no canal e a gente vai trazer outras e outros assuntos relacionados ao sistema vascular de forma geral. Então, até o próximo podcast.